Vamos falar sobre filmes? O filme que eu escolhi hoje é um filme que eu vi há muitos anos, e assim, muitas das cenas desse filme nunca saíram da minha cabeça, e assim como outros filmes, eu sempre usava como referência em sala de aula. É uma comédia, assim, eu revi recentemente para poder fazer esse vídeo, e eu confesso que eu ri tanto ou mais do que a primeira vez que eu vi o filme. É um filme muito engraçado, né? E aí eu fico pensando assim, da importância do humor, né? Quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai ler sobre a resiliência, a gente vê que um dos fatores necessários para que a gente obtenha resiliência é o humor. O humor não significa que a gente seja negligente, que a gente seja indiferente em relação àquilo que está acontecendo, ou em relação à dor do outro, ou à nossa própria dor, mas às vezes a gente fica tão focado num determinado problema, tão aprisionado numa determinada situação, que o humor ele pode servir para que a gente, no mínimo, relaxe um pouco, que a gente distensione um pouco e que a gente possa usá-lo como uma forma de recobrar as nossas energias, né? Rir é muito bom, rir faz muito bem às vezes, assim, é muito engraçado porque assim, as crianças, elas funcionam com o princípio da autorregulação organísmica muito mais tranquilamente do que nós. Então, assim, a criança às vezes ela fica muito zangada com uma determinada pessoa e nunca mais eu vou falar com aquela pessoa. Passa alguns minutos, ela esquece que ela nunca mais vai falar com a outra pessoa e ela volta a falar. Quando essa criança falou que ela nunca mais ia falar, ela estava falando a verdade. Mas isso passou. É um outro momento, é um outro tempo. E nós adultos, nós temos mais dificuldades com isso, nós ficamos amarrados por conta de experiências traumáticas, por conta de desilusões, por conta dos nossos próprios pontos de neurose, nós temos muita dificuldade de deixar passar. E às vezes, se entregar para o humor é deixar passar uma situação, é esperar o tempo adequado para que a gente possa conversar sobre algo. O nome desse filme é impróprio para menores. O nome em inglês é Noise Off. Na verdade, assim, por quê? Porque ele conta a história de uma peça de teatro e a gente espera que durante a execução da peça, nos bastidores, haja silêncio. E tudo que não acontece nessa peça é silêncio nos bastidores. Eu adoro filmes em que a gente vê que ele é feito com um grande elenco, né? Com pessoas que você gosta, com pessoas que você admira. Normalmente, eu já tive algumas decepções com isso, mas normalmente quando você vê aquele elenco, você fala assim, nossa, esse filme tem que ser legal, porque assim tem muita gente boa junto. Esse filme, ele é com Michael Caine, Christopher Lee, Carol Burnett, entre outras pessoas. E o elenco, assim, ele tá afinadíssimo. Ele conta a história de... o Michael Caine, ele é o diretor de uma peça, que assim, a gente tem a Carol Burnett, que ela é meio que a produtora da peça, ela é uma atriz que já tem um percurso, mas ela não tá mais muito bem na carreira. E aí o que ela faz? Ela produz essa peça junto com o namorado, que também era ator, e aí tem mais o Christopher Lee, que assim... Ele era meio bitolado, ele era meio travado e ele não entendia algumas nuances, né? Tem alguns estereótipos, tem os estereótipos da atriz que é muito bonita, mas que não tem a menor ideia do que está acontecendo. Tem um ator que já estava em processo de decadência e aí o que acontece? Ele era alcoolista e ele estava em processo de recuperação. O nome dele é Damon Elliott, acho que é assim que se pronuncia, né? Ele é muito engraçado e assim, ele é impagável no papel dele e assim, ele já não estava mais, ele já estava no ostracismo, ele não estava mais escutando direito, então ele perde às vezes a deixa de entrar, ele perde a fala e sempre procurando a bebida, porque ele tinha dependência química e ele dá um show à parte. Esse ator, olha só, vocês podem vê-lo no filme Caçadores da Arca Perdida. Eu não tenho certeza se ele aparece no 2, até porque assim, eu confesso para vocês que eu sou alucinada por Caçadores da Arca Perdida, mas o 2, né, o Indiana Jones e o Templo da Perdição não está entre os meus filmes preferidos e ele aparece, ele tem uma participação incrível no Indiana Jones e a Última Cruzada. Então assim, no 4 eu acho que ele já até tinha falecido e ele faz uma ponta extraordinária. E o que vai acontecendo na peça, né? A gente vai começando a ver a peça e a gente vai ver que esse elenco,
né? Esses personagens, eles todos estavam com algum tipo de problema pessoal. O Michael Caine, ele estava namorando com uma menina que fazia a peça, tinha sido namorado da Contra-Regra, numa relação meio não muito bem resolvida. E aí a gente tinha o Christopher Reeve, que acabou de se separar. A gente tem o casal, né, vivido pela Carol Burnett, que está com um processo complicado com esse namorado. E aí, gente, as coisas vão acontecendo nos bastidores e elas começam a interferir na execução da peça. Então, assim, os casais são trocados, eles têm conflitos, eles têm discussões, eles estão com os problemas pessoais e vai acontecendo um monte de atropelos na peça, de modo que a peça ela fica cada vez mais engraçada. Para vocês terem uma ideia, tem uma cena clássica desse filme, que tudo gira em torno da tal da sardinha, que tem a sardinha, não tem sardinha, é um prato de sardinha que é colocado em cena. E aí tem uma cena, por exemplo, que eles já estão tão desesperados que tinha que ter o prato de sardinha, né? E o prato de sardinha não foi colocado. E a pessoa vira, nossa, sardinhas! Ela repete a fala sem se dar conta de que a fala que ela está repetindo não combina com o cenário que está sendo apresentado. Então, assim, o filme, eu não vou cair na besteira de descrever esse filme, porque qualquer tentativa, eu vi que eu tentei agora, qualquer tentativa de descrever esse filme só vai conseguir diminuí-lo, né? Assim, é um filme, é impagável, a gente tem que assistir. O Christopher Reeve está fantástico, extraordinário, a Carol Burnett é sempre fantástica e o Michael Caine é um dos atores que eu mais gosto, né? Então, assim, é um filme que tem que ser visto. Mas o que é importante da gente entender ali naquele filme? Uma coisa que eu acho que a gente tem que prestar atenção. Uma vez eu tive a oportunidade de assistir o Paulo Outram no teatro, ensinando uma peça, e eu lembro que eu tinha visto uma entrevista dele e ele estava falando da importância do improviso. E de que o verdadeiro ator é aquele que, assim, não é aquele que nunca vai ter um branco, mas é aquele que dá conta de agir quando ele tem um branco em cena, por exemplo. E eu acho que os últimos meses das nossas vidas, eles mostraram pra gente a importância da gente improvisar, né? E muitas vezes, pra gente ser criativo, muitas vezes pra gente poder ter um insight a respeito de alguma coisa, a gente tem que parar de pensar tanto sobre aquela coisa, a gente precisa relaxar um pouco e normalmente quando a gente faz isso, a gente tem uma ideia, a gente tem um insight, a gente tem uma nova perspectiva para enxergar, né, uma determinada situação. Então o que a gente vê muito na peça é que à medida que os atores eles estavam muito envolvidos com suas questões pessoais e eles estavam no limite do estresse, a capacidade de improviso deles vai ficando diminuída. Então, assim, a arte de improvisar, gente, não tem a ver com fazer a coisa de qualquer jeito, né? Tem a ver com o fato de que, se eu entro em desespero diante de uma situação, eu não consigo enxergar uma possibilidade, nenhuma saída. Ao passo que, se eu não entro em desespero, se eu me demoro um pouco, se eu consigo esperar um pouquinho, talvez eu consiga enxergar a situação de uma outra forma. Então, assim, todas as vezes, né, é como se você tivesse, por exemplo, você está se afogando. Quanto mais desesperado você fica, maior a chance de você se afogar. Ao passo que se você consegue, é claro que no desespero manter a calma é uma coisa muito complicada, ao passo que se você consegue manter uma atitude um pouquinho mais calma, você consegue enxergar a sua volta, de repente tem um tronco que você pode se segurar, alguma coisa que pode te ajudar. Outra coisa que me chama muita atenção no filme, embora no filme a gente morra de rir, porque é para rir, o filme é feito para isso, são as relações de trabalho, né? Então, assim, o que a gente precisa ter em mente? A gente não deveria, é muito difícil, mas a gente não deveria confundir as nossas relações profissionais com as nossas relações pessoais. Então, assim, se eu tenho um problema no meu trabalho, eu preciso entender e eu preciso resolver no meu trabalho. Se eu tenho um problema na minha casa, eu não deveria levar esse problema para o trabalho. Muitas vezes você entra numa loja, você entra num banco, você entra num serviço, né? E às vezes você é mal atendido pela pessoa, porque tem uma coisa que é importante, que é assim, gente, você está ali profissionalmente, você tem uma conduta, né, a executar, você tem que ser educado, você tem que ser gentil, você tem que tratar a pessoa bem, porque até uma forma, e às vezes a gente não se dá conta disso, de você desviar um pouco daquele problema que você não está conseguindo resolver, e de você entender que as outras pessoas não têm absolutamente nada a ver com aquilo que está acontecendo com a sua vida. A gente às vezes a gente pensa assim, vamos ser empático, vamos ser solidário. Legal, eu preciso ser empático, eu preciso ser solidário, mas ser empático também tem a ver com o fato de que eu preciso me trabalhar para tratar as outras pessoas como eu gosto de ser tratado. Porque às vezes eu acho que a empatia é me estar no lugar do outro. Então, por exemplo, eu vejo uma situação, eu faço uma doação,
né? Eu falo alguma coisa em prol do outro, mas eu não trato a pessoa que trabalha comigo bem, eu não trato o meu colega de trabalho bem. Ou se eu tô de bom humor, eu chego e falo com todo mundo, mas no dia seguinte eu tô mal-humorada, eu briguei com alguém em casa. E as pessoas do meu trabalho não têm culpa disso, não têm responsabilidade. Às vezes eu posso fazer diferente, eu posso dizer, gente, hoje eu não tô legal, né? Hoje eu não tô a fim de conversar, hoje eu tô com alguma questão, né, que eu não resolvi bem, aí você se reserva, você fica mais na sua. Então, assim, eu não acho que quando a gente está no ambiente de trabalho, a gente não precisa estar rindo o tempo todo. Eu não preciso viver um personagem, mas eu preciso me comportar de modo profissional, eu preciso resolver as minhas questões de modo que elas não interfiram naquela pessoa com quem eu vou ter algum tipo de contato. E o filme deixa isso muito claro, né? Que as dificuldades que eles estavam tendo uns com os outros, as dificuldades que eles estavam tendo de se resolverem entre si, acabavam interferindo. É a parte mais engraçada do filme, mas assim, eu paguei para ver uma peça. Eu não paguei para ver um show de horror, eu não paguei para ver as pessoas brigando, ou discutindo, ou disputando espaço. Tem uma hora no filme que aparece o cenário, tá todo mundo esperando, e a gente só ouve barulho, confusão e briga, e não acontece nada, e ninguém entra em cena, e as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, né? Então, assim, é importante que a gente possa saber fazer a diferença, estabelecer os limites entre uma coisa e outra, né? E também é muito importante, e aí por isso que eu escolhi esse filme, da gente também saber a hora que assim, peraí, eu não vou conseguir entender isso agora, eu não vou conseguir resolver nada. Então, assim, às vezes a gente tem a falsa impressão de que quando a gente tem um problema, a gente precisa ficar absolutamente o tempo inteiro pensando sobre esse problema, porque a gente acha que a gente precisa demonstrar de alguma forma que a gente está levando esse problema a sério. E muitas vezes você fica esgotado e você deixa de enxergar alternativas ou possibilidades, né? Então, por exemplo, no filme, se eles tivessem parado em algum momento para entrar em contato com aquilo que estava atrapalhando, para poder resolver as questões de relacionamento interpessoais que estavam interferindo na execução da peça, vamos pensar que era o trabalho deles, era a reputação deles que estava em jogo, havia dinheiro envolvido, né? Eles teriam resolvido uma série de coisas e teria funcionado melhor. Mas é claro que se isso tivesse acontecido, a gente não teria a pérola de filme que é Impróprio para Menores.